Essa ideia vem de uma interpretação escatológica, baseada principalmente em Apocalipse 13 e 17, onde se fala de uma união religiosa global sob a influência da besta e da Grande Babilônia. Os adventistas do sétimo dia interpretam esse texto como uma profecia de que, no fim dos tempos, a Igreja Católica liderará uma fusão religiosa global, unindo outras denominações e poderes políticos para impor doutrinas específicas. Na Bíblia, porém, não há uma passagem direta que diga que todas as igrejas vão se unir formalmente sobre a liderança católica. O que existe são profecias que falam sobre o poder religioso com grande influência mundial e uma perseguição contra os fiéis que não aceitarem certas imposições. A interpretação adventista liga isso ao catolicismo, mas outras correntes cristãs têm a visão diferente sobre quem ou que representa esta besta e essa união religiosa. Isso quer dizer que a adventista do sétimo dia, ela interpreta essa profecia dessa maneira, não de várias formas, mas dessa maneira. Como, porém, cada igreja interpreta a volta de Jesus, a grande tribulação, o fim dos tempos, de maneiras diferentes. Mas a Bíblia, ela é bem literal acerca do que vai acontecer nos últimos tempos. E isso é fato. Não há um versículo na Bíblia que diga explicitamente que todas as religiões serão unidas em uma só. No entanto, algumas passagens são interpretadas por diferentes grupos como referências a um governo ou sistema religioso unificado no fim dos tempos. Por exemplo, em Apocalipse 17 fala-se sobre a besta e um falso profeta que enganará as nações impondo adoração a um único sistema. Em Apocalipse 17 menciona-se uma grande prostituta representando uma entidade religiosa global unificada. Alguns veem isso como uma advertência sobre uma falsa união religiosa no futuro. Quer dizer, é como bem eu falei a vocês, que essa união pode acontecer, mas também não pode acontecer. Ou pode até acontecer, mas não na maneira, que os adventistas eles estão pregando. Pode ser que aconteça essa união entre as religiões, como também não pode acontecer. Mas é a minha opinião. Mas, pelo que eu vejo, pode ser que essa profecia dos adventistas ela é muito remota e superficial. Pode ser que eu esteja enganado, mas não tem como você unir as religiões todas. Entendeu? Não tem como você reunir todas as religiões aos olhos humanos. Mas pode ser que exista essa possibilidade, mas aos olhos humanos não tem como, porque a igreja protestante ela crê no Deus vivo, todo poderoso, mas as outras igrejas, como a católica,
adora não só a Deus, mas a João, a José, a Maria. Entendeu, irmãos? Outras religiões adoram Oxóssi e outros lá. Entendeu, irmãos? Então, essa união entre as religiões é muito remota. Quem queria fazer isso era Constantino, convictiu a católica, mas caiu por terra. Mas pode ser que isso aconteça. Mas é como eu falei, Constantino não conseguiu. Será que hoje em dia vai conseguir? Eu não sei. Mas a minha opinião é essa. Pode fazer que seja muito remota essa possibilidade de criar outro sistema religioso unindo todas as religiões. Mas vamos aprofundar no estudo mais para frente aqui agora. Só um momento. Já em João 17, Jesus disse: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas a ouvirem a minha voz, e a verem um rebanho, um pastor. Alguns interpretam isso como um chamado à unidade espiritual sob Cristo, mas não a fusão de todas as igrejas. Para você ver que está aqui, ó, em João 10, João capítulo 10, versículo 16. Está escrito que Jesus disse: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas, a ouvir a minha voz, havendo um rebanho e um pastor. Aí vou repetir aqui. Alguns interpretam isso como um chamado à unidade espiritual, sob o chamado de Cristo, mas não a fusão de todas as religiões. Então, esses adventistas aí, eles interpretam isso aqui de acordo ao que eles entenderam aqui, né? Eles leram aquilo e interpretaram do jeito deles. Mas na Bíblia não fala na fusão das religiões ou de todas as religiões. Isso aí foi o que eu falei. Humanamente falando e biblicamente falando, não tem como você unir todas as religiões. Porque assim, ó, não tem como você unir água com óleo. Não tem como jorrar água doce da água salgada de um mesmo lugar. Tem até uma passagem bíblica que fala até sobre isso aí, que vocês vão ver aí daqui a pouco aí no vídeo aí. Mas é como eu falei a vocês, senhores, o que esses adventistas aí falam é mais uma interpretação deles e da sua profetisa Ellen G. White. Porque assim, de forma literal, a Bíblia não fala de uma união de todas as igrejas. Não fala disso. Fala de outra coisa. Fala do chamado à unidade espiritual sob Cristo. É isso que eles quis dizer, como está escrito em João capítulo 10, versículo 16. Vou repetir: ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas e ouvirão a minha voz, e haverão outro rebanho e um pastor. É por isso que esses adventistas aí ficam pregando assim, por exemplo, eles querem tirar as pessoas das igrejas que elas estão para irem para a igreja delas, porque eles acham assim que só eles são a igreja certa. Quer dizer, a igreja que eu estou, a igreja onde você está, pode ser evangélica, pode ser batista, pode ser universal, pode ser o que for. Quer dizer que não é a igreja certa? Quer dizer que
essa igreja aí que eu sei que vocês estão não prega a verdade, se for evangélica, né? Se for evangélica. Entendeu? Porque eles querem arrancar os evangélicos, alguns evangélicos das igrejas dele, e colocar na igreja adventista, porque eles acham que eles são certos e que eles pregam a verdade. É um egoísmo, velho. É um egoísmo, é um egocentrismo da parte deles. Achar que eles estão certos. Viu, senhores? Então, é isso, meu irmão. É isso aí. É isso aí. Aí eu vou falar mais outra coisa aqui. Mas, assim, ó, os adventistas do sétimo dia baseiam essa interpretação principalmente em Apocalipse 13 e 17, como bem falei aqui, que falam sobre o sistema global de adoração forçado segundo esta visão. No fim dos tempos, haverá uma união entre as igrejas, os governos para impor um sistema religioso único, perseguindo aqueles que não aceitarem. Por exemplo, a Bíblia fala aqui, Apocalipse 13, do 1 ao 8, fala sobre a besta que sobe ao mar, um poder político religioso que recebe autoridade e impõe a adoração globalmente. Os adventistas associam essa besta ao papado. Pode ser, né, velho? Pode ser, porque o papado pode ser que não seja besta, né? Que não seja besta. Mas pode ser que seja um falso profeta, porque a besta, o anticristo, é alguém que tem tanto poder político como poder religioso. Pode ser que seja o Papa, ou pode ser que não seja. Pode ser que seja um homem, uma mulher, entendeu? Qualquer um. Mas que ele tenha um poder político e um poder religioso entre as pessoas. Pode ser Papa, pode ser um pastor, pode ser qualquer pessoa que tenha um poder religioso e um poder econômico muito grande e que tenha influência sobre as pessoas. Entendeu, meus irmãos? Então, pode ser que seja isso. Como está aqui dizendo em Apocalipse 13, Apocalipse capítulo 13, do 11 ao 17. Apareceu uma segunda besta, que vem da terra, e que faz sinais, enganando as pessoas e levando o mundo à adoração. A primeira besta é essa. Segunda besta é interpretada pelos adventistas como os Estados Unidos, que ajudaria a impor essa única religião. Donald Trump ganhou as eleições, né? Alguns acham que pode ser ele que venha a ser o anticristo, que venha ser o anticristo e tal, porque ele ganhou as eleições e nem bem ganhou as eleições, já está botando as mangas de fora e trabalhando, né? Alguns acreditam que ele venha a ser o anticristo, mas é bem provável que não seja. Ou que seja, né? Ou que seja. Porque até agora, Donald Trump, ele só tem poder dizer melhor, econômico. Porque além dele ser presidente, ele é empresário. E foi até o cara que foi o apresentador daquele programa, um aprendiz, que também Roberto Justus aqui no Brasil fez. Mas vamos prosseguir aqui. Apocalipse 17 descreveu a grande Babilônia, uma mulher vestida de púrpura e escarlate, sentada sobre muitas águas, e
embriagada com o sangue dos santos. Os adventistas veem isso como símbolo da Igreja Católica e a sua influência global sobre o governo e outras religiões. Quer dizer, ela está sentada nas águas embriagada com o sangue dos santos. Quer dizer que nesse período aí, se ela está embriagada com o sangue dos santos, significa que nos últimos tempos, aqueles que não adorarem a besta irão sofrer as consequências de não adorarem a besta e sua imagem. Mas isso aí é segundo a interpretação dos adventistas. Entendeu, meus irmãos? Então, pode ser que venha acontecer desse jeito aqui, como está escrito aqui no estudo. Como também não pode acontecer. Mas uma coisa eu digo, se Jesus voltar, como eu sei que ele vai voltar, não possa ser que ele não volte de acordo ao que Ellen G. White fala, ao que Edir Macedo fala, ao que R.R. Soares fala, mas sim como a Bíblia descreve, não como Ellen G. White, porque quem é ela, né? Para falar alguma coisa, quem é ela para profetizar e dizer que Jesus vai voltar dia tal e tal e tal e tal e tal? Quem é ela? Quem é ela? Então, meus amigos, vamos aqui, ó. Daniel, deixa eu ver aqui, Daniel 7. Paralelo com Apocalipse, menciona um chifre pequeno que persegue os santos e muda o tempo e as leis. Eles interpretam isso como as mudanças feitas pelo catolicismo, como as alterações do sábado para o domingo, como dia de graça ou dia ser guardado. Entendeu, meus irmãos? Isso aqui é verdade. Isso aqui é uma verdade. Vamos ser bem sinceros aqui. Porque a Igreja Católica, porque assim, Constantino, quando criou a Igreja Católica, ele criou porque ele não gostava das leis judaicas e do judaísmo. Aí, para confrontar isso aí, ele criou a Católica. Segundo diz estudos, né? Agora, se esse estudo estiver errado, aí eu não sei, porque porque ele não gostava da Católica, Constantino criou, ou como Constantino não gostava da Católica, ou como Constantino não gostava do judaísmo, ele criou a Católica. Entendeu, meus irmãos? Então, como bem dizer aqui, ó, o catolicismo, quer dizer, vou ler aqui, ó, eles interpretam isso como as mudanças feitas pelo catolicismo, como a alteração do sábado para o domingo como dia de descanso, ou como um dia ser guardado, tanto faz. Isso aqui a Igreja Católica mudou, como também mudou os 10 mandamentos, que outro dia eu faço um estudo aqui acerca disso. Aí o estudo diz assim, ó, o que os adventistas acreditam que vai acontecer. Os adventistas acreditam que nos últimos tempos o catolicismo liderará um movimento de unificação das religiões. O protestantismo apostólico, a igreja que deixarão as doutrinas bíblicas e se unirão ao catolicismo. Tanto os adventistas como os protestantes, eles rebatem contra os costumes católicos. Entendeu? E se fosse assim, meus amigos, Martim Lutero não saía da Igreja Católica para fazer o que fez, né? Que foi a Reforma Protestante. Eu acho que essa coisa aqui que eles
falam aqui, eu acho muito remoto, muito superficial, mas se eles acreditam assim, fazer o que, né? Vamos continuar aqui o estudo. O Estado, especialmente os Estados Unidos, ajudaria a impor a essa religião única. A guarda no domingo será imposta como um sistema de lealdade a este sistema. Quem não aceitar será perseguido. É porque os adventistas eles falam que a marca da besta é o domingo. Eles não querem na marca da besta como os cristãos protestantes. Entendeu? Como eu e como outros aí. Que eles acham que a marca da besta é um chip e tal. Que a gente acha que a marca da besta é um chip. Eles falam que a marca da besta é a lei e o trabalho. É o sistema político e religioso que vai dominar sobre esse mundo. O trabalho quer dizer que vai impor ao adventista trabalhar no domingo. E o sistema e o chip na cabeça, a marca na cabeça, na nuca quer dizer o sistema religioso e a marca na mão direita, a marca na mão, né? Marca na mão simboliza o trabalho. Agora eu esqueci se é a esquerda ou a direita, mas eu sei que a marca é na mão, entendeu? Que coloca que impõe a eles a trabalhar no sábado, né? Entendeu? E guardar o domingo. E isso aí é coisa deles, velho. Isso é coisa deles, entendeu? Coisa deles, coisa criadas por eles. Porque, biblicamente falando, isso não tem nada a ver, velho. Porque isso aí é a ideia de Ellen G. White e a coxa delas. Entendeu? Essa é por a verdade. Essa profecia tem base fora do adventismo. Aqui, ó, a versão adventista é bem específica. Outras traduções cristãs escatológicas falam sobre um governo mundial no fim dos tempos, mas não necessariamente com a igreja católica, como o centro, por exemplo. Alguns evangélicos dispensacionalistas creem que o anticristo criará uma religião única, mas não ligam isso diretamente ao catolicismo, como está claro na Bíblia, né? Na Bíblia está bem claro acerca disso. Outras interpretações veem a Babilônia como um sistema econômico global, não apenas religioso. Entendeu? Conclusão. A ideia de que todas as igrejas vão se unir de forma única, de forma que vai se unir em uma única religião global, liderada pelo catolicismo, é uma interpretação adventista, mas não é uma afirmação direta na Bíblia. A Escritura fala sobre um sistema de engano religioso e perseguição, mas não haveria interpretações sobre o que isso significa. Mas é como eu falei aqui, senhores. É como eu falei aqui. Isso é interpretação da Adventista do sétimo dia. É como está escrito aqui no estudo. Eu vou ler mais uma vez aqui. A conclusão. A ideia de que todas as igrejas vão se unir em uma forma e se unir, que vão se unir e formar uma única religião global liderada pelo catolicismo, é uma interpretação adventista, mas não é uma afirmação direta na Bíblia. A Escritura fala sobre um sistema de engano religioso
e perseguição, mas há várias interpretações sobre o que isso significa. Aí eu vou ler de novo o que eu li primeiramente. Não há versículo bíblico que diga explicitamente que todas as religiões serão unidas em uma só. No entanto, algumas passagens são interpretadas por diferentes grupos como referências a um governo ou sistema religioso unificado no fim dos tempos. Por exemplo, em Apocalipse 13 fala-se sobre a besta e o falso profeta, que enganará as nações impondo a adoração a um único sistema. Em Apocalipse 17 menciona-se de uma grande prostituta representando uma entidade religiosa global unificada. Alguns veem isso como uma advertência sobre uma falsa e única religião no futuro. Mas não quer dizer que as religiões serão unificadas e serão a só. Já em João, Jesus diz: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las elas, e elas ouvirão a minha voz, e haverão um rebanho e um pastor. Alguns interpretam isso como um chamado à unidade espiritual sob Cristo, mas não uma fusão de todas as igrejas. Quer dizer, não é bem isso que os adventistas eles falam, né? Eles pregam. É mais uma interpretação deles, né? Interpretação deles, né? E para sua profetisa Ellen G. White e seus discípulos. Mais uma vez, vou repetir aqui. Essa ideia vem de uma interpretação escatológica baseada principalmente em Apocalipse 17 ou 13:17, aonde se fala de uma unidade religiosa global sob influência da besta e da grande Babilônia. Os adventistas do sétimo dia interpretam esse texto como uma profecia de que no fim dos tempos, a Igreja Católica liderará uma fusão religiosa global, unindo outras denominações e poderes políticos para impor doutrinas específicas. Na Bíblia, porém, não há uma passagem direta que diga que todas as igrejas vão se unir e se unir formalmente sob a liderança católica. O que existe são profecias que falam sobre um poder religioso com grande influência mundial e uma perseguição contra os fiéis, que não aceitarão certas imposições. A interpretação adventista liga isso ao catolicismo, mas outras correntes cristãs veem essa versão diferente sobre quem ou que representa esta besta e esta união religiosa. Quer dizer, isso aí, cada uma acha isso aí, cada uma interpreta isso de forma diferente. Mas a Bíblia é bem direta. E pelo que eu vejo aqui no estudo aqui, a adventista aqui, ela é totalmente contra, ou quase contra, o que está escrito na Bíblia, né? Elas então interpretando isso aqui ao seu bel prazer. Entendeu, meus irmãos? Então é isso aí, meu irmão, viu? Que Deus abençoe, um abraço. Valeu, meus amigos, um abraço.
o Papa, ou padre, o Papa, né? Ele não tem cara de falso profeta. Quer dizer, ele não tem cara de anticristo, mas sim de um falso profeta que vai abrir caminho para o anticristo. E vai usar tanto o poder dele religioso e vai influenciar o poder político e o poder e outros poderes aí, como político e outros aí, para o circo ficar armado para ele, né? E vai preparar também o anticristo para que ele venha atuar. Entendeu? Entendeu, irmão? Mas não quer dizer que o Papa é o anticristo. Entendeu, meus irmãos? Então, eu respeito o ponto de vista dos adventistas, mas isso não quer dizer que isso vai acontecer de fato. Porque a Bíblia ela é bem literal acerca disso aí. Porque o que os adventistas falam é sobre isso aí que eu falei a vocês no estudo. Mas a Bíblia ela não fala isso de uma forma clara e direta acerca disso. Em outras palavras, é uma interpretação deles. Mas isso não quer dizer que vai acontecer. Como também outras igrejas protestantes, ortodoxas, têm uma visão totalmente diferente acerca disso. Mas no final de tudo, é a Bíblia que dá as caras. É a Bíblia que vai falar por último, em outras palavras. Quem sempre fala assim, por exemplo, quem sempre vai falar com certeza é a própria Bíblia, entendeu? Eles podem até falar o que quiser, mas a Bíblia é que vai falar e que é o que vai dar certeza, é o que vai dar certeza do que vai acontecer. Em outras palavras, é Deus que tem a última palavra. E quem sempre fala por último como diz o ditado. Quem sempre ri por último ri melhor. Em outras palavras, quem sempre fala por último, às vezes fala até melhor. Entendeu? Então, Deus é que dá certeza, não é Ellen Gunter White, não é Ed Macedo, não é o William Miller, não é R.A. Soares, não é esses pregadores não. Mas o próprio Deus é que vai falar, entendeu? Porque cada um lê a Bíblia e entende ao seu bel prazer. Mas como eu disse, os adventistas, eles defendem muito isso aí e as pessoas que vão contra isso aí, eles não vão gostar, vão refutar, vão se defender, vão ficar na defensiva. Se alguém disser que é contra isso aí, que eles pensam, eles vão se defender, não vão gostar. Essa é a verdade. Entendeu? Mas, ou eles gostando ou não, não é aquilo que eles interpretam que vai cumprir. É o que vai se cumprir, né, senhores? Mas sim a própria palavra de Deus. Não é as palavras de Ellen Gunter White, não. Entendeu? Mas sim a palavra de Deus, porque tem muitos adventistas que adoram essa mulher aí, a Ellen Gunter White, entendeu? Mas a Bíblia sim é que tem que ser adorada e crer e se crer, não nas palavras de uma mera mulher, ou de um mero homem, ou de um mero qualquer, entendeu? Mas sim na palavra de Deus. Entendeu, irmãos? Então é isso, viu? Um abraço aí e que Deus abençoe a cada um de vocês.